sendo incidida aí, onde a luz incide nessa lente. Qualquer uma daquelas lentes que nós vimos no grupo anterior, né, pode se comportar como lente convergente ou como lente divergente. Então nós temos que lembrar dessa relação. Olha, se o índice de refração da lente, do material de que é feito a lente, for maior do que o índice de refração do meio onde essa lente está sendo utilizada, ela vai ser convergente se ela tiver bordos finos, ou divergente se ela tiver bordos grossos. Por outro lado, se o índice de refração do material de que é constituído, de que é feita essa lente, for menor do que o índice de refração do meio de utilização dessa lente, ela vai ser divergente se tiver bordos finos ou convergente se tiver bordos grossos. Então nós vimos aí os raios que vão passar por essas lentes e, no caso das lentes convergentes, esses raios vão se aproximar do eixo principal. No caso das lentes divergentes, esses raios vão se afastar aí do nosso eixo principal. Observem os raios notáveis, então, para as lentes convergentes e divergentes. Primeiro raio notável, já vou falar, então, das duas lentes, convergente e divergente. É mais ou menos o mesmo enunciado dos espelhos esféricos, né? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente, seja ela convergente ou divergente, vai atravessar essa lente, sofrendo a refração e saindo na direção do foco. Veja que para a lente convergente, ele se aproxima do eixo passando pelo foco-imagem. Na lente divergente, ele se afasta na direção do foco-imagem, que para esse tipo de lente ficou do lado da incidência, ou seja, esse foco é virtual. O segundo raio notável, nós temos aí o raio passando pelo foco principal e saindo paralelo. Isso acontece então na nossa lente convergente, passou pelo foco objeto, vai sair paralelo ao eixo principal. E na lente divergente, aquele raio que vai na direção do foco objeto, que está lá do outro lado, vai sair aí, vai refratar-se paralelamente ao eixo principal. O terceiro raio é comum, é igual aí para as duas lentes. Ele incide no centro óptico da lente e não sofre nenhum desvio, tanto nas lentes convergentes quanto nas lentes divergentes. Então nós vimos aí os raios notáveis, e esses raios são usados para você obter, através da construção gráfica, as imagens, a formação das imagens oferecidas pelas lentes esféricas. Nós vamos ver aí um exemplo de construção gráfica e definir as equações para utilização nas lentes esféricas. Observe então essa construção e as equações que nós vamos utilizar aí para a resolução dos exercícios sobre lentes esféricas. Nós temos aí então um objeto que está antes do anteprincipal. Todo raio que sai desse objeto paralelamente ao eixo principal deverá passar pelo foco. Nós vamos tomar um raio aí como sendo o nosso guia, esse raio que está passando pela parte superior do objeto. E desse mesmo ponto aí nós vamos emitir um segundo raio passando pelo foco, que ao passar pela lente deverá sair paralelo ao eixo principal. O cruzamento desses dois raios define aí a posição da nossa imagem. Percebam então que essa imagem aí está sendo formada pela luz direta, portanto é uma imagem real, a luz está chegando até a imagem, ela ficou invertida em relação ao nosso objeto, portanto em relação ao objeto ela é invertida, e o tamanho dela em relação ao nosso objeto é, pela figura você pode perceber, ela ficou bem menor, o tamanho ficou reduzido em relação ao objeto. A distância do objeto até a nossa lente, né, nós vamos chamar de P, tamanho do objeto nós vamos chamar de O, tamanho da imagem nós vamos chamar de I, a distância da imagem até a nossa lente nós vamos chamar de P', e a distância focal nós vamos chamar de E'. Segundo Gauss, então, nós já vimos essa equação para os espelhos, vale também para as lentes. O inverso da distância focal é igual ao somatório dos inversos das abscissas do objeto e da imagem. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para saber se a imagem, então, foi ampliada, se ela foi reduzida, e quantas vezes foi ampliada ou quantas vezes foi reduzida, nós temos aí o cálculo da ampliação ou do aumento transversal linear, que pode ser dado pela relação entre imagem e objeto, I sobre O, ou, por uma semelhança de triângulos, pode ser menos P' sobre P, ou fazendo um arranjo na nossa equação de Gauss, pode ser F sobre F menos P. Então nós vimos aí as equações que se aplicam às lentes esféricas, vocês perceberam que são as mesmas que se aplicam lá aos espelhos esféricos, e nós vamos utilizar essas equações para resolver os exercícios aí sobre lentes e espelhos esféricos. Por hoje então é só, até o nosso próximo encontro, bons estudos!